Meninos e meninas, larguem esse rolo de PETG porque neste vídeo vamos testar 17 filamentos funcionais de impressora 3D de uso especial para elevar o nível do seu próximo projeto. Vou te contar para que servem, por que são especiais e como é imprimir com eles, para que você possa decidir se valem ou não o seu dinheiro. E fique até o final porque estou guardando algumas marcas e tipos de filamentos novos e muito interessantes que eu nunca tinha testado antes. Vamos nessa! Nos últimos anos, os filamentos flexíveis evoluíram de uma novidade de uso limitado para uma ampla variedade de filamentos especializados para diversas aplicações no mundo real. Vamos iniciar a lista com flexíveis feitos sob medida para valorizar seu próximo projeto. Primeiro, o filamento que na verdade inspirou toda a ideia deste vídeo, a série Grip do fabricante polonês de filamentos Noctuo. Você já teve algum projeto ou aplicação em que precisou de tração ou aderência? Talvez você tenha tentado os TPUs padrão e até mesmo os PIBAs, só para descobrir que eles eram tão escorregadios quanto um político. Muitos desses TPUs mais novos, com ar ou espuma, que abordei no último vídeo da série, são melhores nesse aspecto, mas ainda assim eu não confiaria neles em uma aplicação onde a aderência é fundamental. Apresento o Grip, um filamento flexível desenvolvido especificamente para, bem, aderência. Até onde eu sei, esse é um dos únicos filamentos FDM comercialmente disponíveis que apresenta essa propriedade única. Mas como ele realmente se comporta na impressão? Afinal, se ele é tão aderente, será que realmente vai deslizar pelos tubos de PTFE, engrenagens do extrusor ou pelo heat break? Imprimir com esse material foi surpreendentemente fácil. Eu realmente evitei o tubo de PTFE na Prusa XL, mas consegui imprimir sem nenhum problema na Core 1, sem nem precisar usar o bypass do sensor de filamento. No entanto, ele fez algo que eu nunca vi nenhum filamento flexível fazer antes. Ele se descolou da superfície de impressão de PEI em duas impressoras diferentes. Ao trocar para uma superfície de cetim limpa, o problema sumiu e ele imprimiu como um TPU normal. Primeira impressão. O material é mais dúctil e maleável do que eu esperava, e por ser fosco, dá para ver claramente que não é um TPU comum. Dito isso, não era tão aderente quanto eu esperava que fosse. Então, decidi testar modelando essa capa antiderrapante para meus suportes de bobina de filamento e depois arrastando-a usando um medidor de força, e os resultados foram variados. Nos meus primeiros testes, ela teve um desempenho melhor do que o TPU 95A normal, mas na verdade ficou abaixo de alguns PIBA 80A e nenhum deles chegou perto do tecido antiderrapante comprado em loja. Mas quando coloquei mais peso, a aderência realmente superou o PIBA. Preciso realizar mais testes sobre isso, mas meus resultados iniciais indicam que, embora a aderência supere facilmente o TPU 95A, padrão ao qual todos estamos acostumados, seu desempenho vai depender de contra qual superfície ela é medida e de quanta pressão é aplicada sobre ela. Testes detalhados desses filamentos não serão abordados neste vídeo. Comente abaixo se quiser que eu trate do tema em outro vídeo. A seguir, vamos dar uma olhada na série Romer de TPUs da Soraya Tech, projetada especificamente para impressão 3D de calçados. Mas eu já falei sobre um filamento especial para impressão de calçados, como o BQ Morflex, além do TPU e do PIBA Air da Soraya Tech, no último episódio da série. O que torna este Romer diferente? Bem, de acordo com a Soraya Tech, eles desenvolveram a série Romer para encontrar um meio termo entre desempenho e conforto. Então pense em mais retorno do que um TPU Air, sem sentir que você está andando em uma cama elástica como seria com PIBA ou PIBA Air. E, com sorte, menos irritação e atrito na pele também. Ela também vem em uma variedade de durezas diferentes, incluindo 80 e 85A. Agora, para testar essa aqui, eu imprimi em 3D uma nova versão larga do meu design favorito de sapato impresso, em 3D o Waveform do Alessio e do Stepan. Logo percebi que imprimia rápido demais e extrudava pouco com as configurações recomendadas, provavelmente por não reduzir suficiente a velocidade dos meus perfis. Agora, isso é algo que vai aparecer várias vezes ao longo deste vídeo. Realmente parece que esses filamentos expansivos não só precisam de espaço para expandir, mas também precisam de bastante tempo, o que significa imprimir dolorosamente devagar. Agora, eu ajustei a extrusão para 115% e diminui a velocidade de impressão para 50%, e isso resultou em um resultado satisfatório.
Mas infelizmente, como você pode ver, a parte de trás do tênis rasgou na segunda vez que eu fui calçá-lo, mas isso na verdade já aconteceu comigo várias vezes ao imprimir esse design específico com qualquer material que não seja o TPU comum. Sobre o material, gostei mais dele do que do Morphlexx que usei em um vídeo anterior. Ele tem uma sensação mais espumosa e menos emborrachada, mas o toque na pele, pelo menos nesses tipos de design só com preenchimento, ainda não é agradável o suficiente para usar sem meias. Mas acima de tudo, pessoalmente eu não gosto de como esses são tão macios com um solado tão grosso. Talvez você goste, mas como alguém que prefere andar descalço, vou tentar imprimir um tênis mais minimalista e testar esse filamento. Aliás, deixaremos os links de cada filamento na descrição, alguns dos quais ajudam o canal se você comprar. Agradecemos muito por usar nossos links. Isso nos ajuda a fazer vídeos como este. Certo, para as nossas próximas 3 categorias, vamos ser elementares e dividi-las em terra, vento e fogo, começando pela terra. Você talvez saiba que, embora o PLA seja feito de materiais naturais como cana-de-açúcar ou milho, infelizmente ele não se decompõe no solo ou em composteiras domésticas. Então, e se você precisar imprimir em 3D algo que se decomponha em qualquer biotopo sem deixar microplásticos para trás? Sabe, como uma estrutura em grade para sustentar plantas ou vida aquática ou algo assim? Bem, nesse caso, o que você procura é o filamento Alpha PHA da Colorfab, feito de polihidroxialcanoato. É 100% de origem biológica e 100% biodegradável, permitindo que bactérias realmente se alimentem dele e o decomponham por fermentação. Agora, a taxa de decomposição vai depender do ambiente, é claro, mas você pode controlar essa taxa de decomposição variando o número de perímetros na sua impressão, o que é realmente muito legal. Mas ele é tão bom para impressoras 3D quanto para o meio ambiente? Para testar isso, eu tentei imprimir uma variedade de acessórios para plantas, incluindo algumas treliças e alguns espetos de suporte. A Colorfab observa em seu site que a aderência à mesa pode ser um problema e eles recomendam uma mesa fria junto com 3D Lac. Com essa combinação, tive o melhor resultado, mas a impressão foi descolando da mesa aos poucos. E como você pode ver, as partes mais longas e altas acabaram falhando. Agora, se eu fosse tentar imprimir isso de novo, provavelmente eu iria querer primeiro experimentar todos os diferentes tipos de Najigu para ver qual deles adere melhor. Sobre a impressão, precisei desativar o Auto Retract nas impressoras Prusa, pois a textura macia do material causava entupimento logo após o carregamento. Mas, fora isso, sinceramente, imprimiu como um PLA normal, se o PLA não grudasse na sua mesa de impressão. Algo curioso é que esse material realmente fede durante a impressão, lembrando cheiro de Cheetos estragados. Então, o meu veredito, bem, como muitos dos filamentos desta lista, eu provavelmente não escolheria usar esse filamento a menos que eu realmente precisasse dele para um caso de uso específico. Mas como um amante da natureza de longa data, fico certamente feliz que ele exista. E isso me deixa realmente feliz em pensar em biólogos marinhos ou agrônomos usando impressão 3D para restaurar habitats naturais. Então esse é um ótimo filamento para tudo relacionado à Terra. Mas e se você quiser voar com o vento? Nesse caso, confira esses filamentos especiais de alta performance. Primeiro temos o LW PLA, ou PLA leve, que está disponível em marcas como Polymaker, Colorfab e Epson. Agora, a ideia aqui é realmente muito simples. Você pega esses mesmos tipos de agentes de expansão usados em coisas como TPU Air e os adiciona ao bom e velho PLA. Por que você faria isso? Porque ao fazer isso, você substitui entre 30% e 65% do material por bolhas de ar, e assim você reduz o peso proporcionalmente. Isso faz com que o LW PLA seja perfeito para planadores e todos os tipos de aplicações aéreas. Na verdade, há muitas aplicações em que é preciso que o peso seja mínimo. Coisas como componentes de sensores, armaduras de cosplay, cases para coisas que vão no seu equipamento de trilha, mas toda essa economia de peso tem um custo. E isso me deixou pensando se as peças resultantes desse material ainda são fortes o suficiente para os componentes estruturais de coisas como drones ou aviões de controle remoto. Para testar esse filamento, criei um perfil rápido e simples baseado na faixa mais alta das recomendações da Colorfab. Para melhores resultados, eu precisaria calibrar e ajustar, mas obviamente não tenho tempo suficiente esta semana.
De qualquer forma, para esse filamento em particular, eu preparei uma mesa de impressão completa com peças que oferecem comparações tanto qualitativas quanto quantitativas. Agora aqui, mais uma vez, parece que você realmente precisa dar tempo suficiente para o material expandir e sair do bico, porque percebi rapidamente que teria que diminuir ainda mais a velocidade, acho que para uns 50%. Tive muita formação de fios, mas como disse, sei que conseguiria ajustar isso se tivesse tempo para calibrar meus perfis corretamente. Mesmo assim, os resultados são interessantes. Você sabe que a impressão será muito leve, mas ainda se surpreende ao pegá-la na mão. Na verdade, como verá em breve com o ASA, as amostras de resistência à tração são tão leves que precisei usar uma balança mais precisa para medi-las. Se você se pergunta como é esse material ao vivo, ele lembra isopor ou madeira balsa, o que faz sentido. Agora, nos meus testes, elas são realmente cerca de 40% mais leves, mas, como você pode ver no gráfico, elas também são significativamente mais fracas. Então tudo isso é muito bom, mas tem um grande problema. O PLA é notoriamente suscetível ao calor. Simplesmente deixar no sol quente já é suficiente para causar deformação. E você pode imaginar o que um motor de drone quente faria com isso. É realmente uma situação de Ícaro. Entra em cena o ASA Leve, disponível por meio de duas empresas europeias que são novas aqui no canal, Colorfab e Spectrum Filaments. O ASA Leve utiliza a mesma tecnologia de espumação pela qual a Colorfab já é bem conhecida e a adiciona a um termoplástico de grau de engenharia mais avançado. O resultado? Uma redução de peso de 60%, mantendo alta resistência aos raios UV e a capacidade de suportar até 96 graus Celsius. Aqui também precisei reduzir bastante a velocidade dos perfis. E como no PLA leve, ainda houve muita formação de fios nesses perfis não ajustados. Como pode ver, a economia de peso ocorre como anunciado, mas novamente a resistência é proporcionalmente comprometida. Mas e se você estiver mirando ainda mais longe do que isso, tipo além da atmosfera da Terra? Tratamos de satélites caseiros como o lançado pelo youtuber Mark Rober. Para isso, você precisará de um material de nível espacial. Felizmente, o pessoal de Praga já pensou nisso e tem um material PC para você. Agora, por que ele é considerado de nível espacial? Primeiro, é seguro contra ESD. Assim, evita curtos circuitos que inutilizariam a carga na chegada. Além disso, ele tem uma emissão de gases extremamente baixa, mesmo no vácuo do espaço, algo que normalmente só se consegue com polímeros muito mais caros como PEC e PIC. Some isso à já conhecida resistência a altas temperaturas do PCCF, que é o caso aqui, e você tem um material que é acessível e capaz de suportar as duras exigências das viagens espaciais, só não esqueça sua toalha. Já falamos sobre terra e vento, agora vamos ao fogo com filamentos projetados para interagir de formas interessantes. Primeiro temos este ABS V0 retardante de chamas da Noctual. Para esclarecer, filamentos retardantes de chamas não são novidade. Já mencionei alguns polímeros exóticos como o PPS, naturalmente retardantes de chamas, antes nesta série. Mas esta é a primeira vez que eu testo um plástico comum como o ABS, que foi modificado para ser extremamente retardante de chamas. Na verdade, ele é certificado UL94V0, eu suponho. A ideia aqui é permitir que você troque seu fluxo de trabalho e designs centrados em ABS para o ABS V0, em vez de mudar completamente para outro polímero, que podem apresentar taxas de encolhimento, protocolos de manuseio ou propriedades mecânicas diferentes. Então fiquei muito feliz em ver que esse material imprime perfeitamente com os perfis normais de ABS. Uma coisa interessante, porém, é que o cheiro dele é completamente diferente do ABS. Então nada daqueles vapores típicos de estireno com os quais você pode estar acostumado, e muito mais parecido com o cheiro de uma clínica de saúde, consultório dentário ou algo assim. Então aqui eu tenho a mesma peça específica impressa no ABS de alta temperatura da Soraya Tech e no ABS V0 da Noctual. E claro, um extrator de fumaça super potente está à disposição. Então vamos lá ver como esses dois filamentos diferentes queimam mesmo.
Obviamente, retardantes de chama são outro daqueles casos de uso super específicos, mas se essa demonstração provou alguma coisa, é que você realmente não deveria arriscar usando materiais comuns em qualquer aplicação onde haja algum risco de chamas. E com cada vez mais pessoas experimentando materiais de alta temperatura e aquecedores de câmara para tudo, desde Vorons até máquinas Bambu Lab, é bom saber que temos um substituto direto para o ABS, que serve para muitos dos nossos projetos já existentes. Então, isso é ótimo se você não quer que suas impressões queimem, mas às vezes você quer exatamente o oposto, um polímero que queime da forma mais limpa e fácil possível. Falamos, é claro, da fundição por cera perdida de peças metálicas. Apresento o Polycast da Polymaker, um filamento criado para derreter bem e queimar totalmente e de forma limpa após o uso. Isso, por sua vez, permite criar peças metálicas fundidas, complexas e resistentes muito mais rápido e barato do que pelos métodos tradicionais e a uma fração do custo. Agora, infelizmente, eu não tenho um cadinho aqui no estúdio para testar e demonstrar com esse filamento. Eu realmente não confio muito em mim mesmo com algo assim, considerando meu relacionamento otimista com os protocolos de segurança. Mas se você tiver interesse em me ver experimentando fundição a partir de impressões 3D, deixe um comentário aqui embaixo e talvez eu compre alguns equipamentos e tente fazer um vídeo experimentando isso. Talvez. Então, neste ponto do vídeo, você pode estar pensando: Jonathan, PC com fibra de carbono e ABS com todo tipo de fumaça, eu simplesmente não tenho uma impressora robusta o suficiente e capaz de lidar com esses tipos de filamentos. Se for o caso, recomendo fortemente que confira as impressoras 3D do patrocinador deste vídeo, a Prusa Research. Elas são projetadas para serem robustas e durar a vida toda, com kits de atualização que permitem que você faça upgrade para o modelo mais recente. E elas são infinitamente atualizáveis porque são de código aberto, e também porque a Prusa oferece upgrades acessíveis e de alta qualidade. Como filtros de ar, bicos endurecidos, o upgrade muito empolgante de bico para 450 graus Celsius que está por vir, e até mesmo o upgrade de indexação. Isso permite imprimir em até 8 cores sem desperdício. Para conhecer a Prusa Research, acesse o link na descrição. Obrigado, Prusa. Agora vamos voltar ao vídeo. Como eu desço? Quando se trata de impressão 3D resistência, está longe de ser inútil. Na verdade, temos uma ampla variedade de filamentos à nossa disposição, projetados para resistir a todo tipo de coisa, desde produtos químicos até radiação, dependendo das suas necessidades. Primeiramente, um tipo de filamento completamente novo para o canal, PEAD ou polietileno de alta densidade. Até agora, o PEAD era considerado extremamente difícil de imprimir em 3D, mas, de acordo com o fabricante deste rolo, Spectrum Filaments, eles estão entre os primeiros a criar uma versão inovadora de PEAD com baixa deformação que você realmente pode imprimir. Eu vou julgar isso em 1 minuto. Mas antes, por que se preocupar? Com tantas opções de filamentos excelentes, por que precisamos de outro termoplástico? Bem, se você olhar ao seu redor no seu dia a dia, vai perceber rapidamente que o polietileno é um dos grandes nomes entre os termoplásticos. Existe um motivo para ele ser usado em tantas coisas. Primeiro, e talvez o mais importante, ele tem uma resistência excepcional, líder de classe a ácidos, bases, óleos e até solventes. E é por isso que aquelas garrafas de acetona, água sanitária, álcool e assim por diante no seu armário são feitas desse material. Que tipo de plástico, cara? Polietileno. Mas além disso, o PEAD também tem resistência excepcional ao desgaste e rachaduras, baixa absorção de umidade e até alta resistência ao calor. Ele é até estável contra raios UV e não é inflamável. Esse material é tipo a barata dos termoplásticos. Quase nada consegue destruir ele. E mesmo assim, quando tirei da mesa de impressão, ainda fiquei surpreso com o quão difícil foi remover a borda. Esse material é resistente e, na verdade, é muito mais rígido do que eu esperava, mas acho que essa é a diferença entre o polietileno de alta densidade, PEAD, e o polietileno de baixa densidade que a gente está acostumado no dia a dia. Como prometido pela Spectrum Filaments, não tive problemas para imprimir, embora tenha usado a placa de PP da Prusa para melhorar a aderência. Para ser sincero, eu não sabia bem o que imprimir com esse material, então fiz essa garrafa Gridfinite para guardar acetona ou álcool isopropílico. Quero saber nos comentários o que você imprimiria com esse material, pois estou ansioso para experimentar ainda mais. Semelhante ao HDPE está o polipropileno, ou PP.
E não, desculpa, eu não vou fazer nenhuma piada com PP. Mas se o HDPE é a barata dos termoplásticos, então o PP é mais como um axolote ou algum outro tipo de primo escorregadio e resistente a produtos químicos que simplesmente se recusa a morrer. Esse material é resistente. Assim como o HDPE, ele ignora uma variedade absurda de ácidos e também de bases. Ele praticamente não absorve umidade e, além de tudo isso, tem uma resistência à fadiga fantástica. Ou seja, peças que você flexiona, dobra e força repetidamente são exatamente onde o PP começa a fazer muito sentido. Então, por que todos nós temos usado principalmente polímeros como TPU ou até mesmo nylon nesses tipos de aplicações? Bem, porque o PP tem duas características que o tornam um pesadelo. Primeiro, ele adora empenar. E segundo, ele absolutamente odeia grudar na maioria das superfícies de construção. Na verdade, o polipropileno é tão notoriamente exigente quanto ao que ele gruda que, até recentemente, a melhor maneira de imprimi-lo era simplesmente cobrir sua mesa de impressão com fita adesiva de polipropileno. Não é bonito, mas isso acabou. O PP ficou muito mais acessível ultimamente. Primeiro, este patrocinador do vídeo, Prusa, na verdade vende placas de construção de polipropileno, o que facilita muito. E se você não tiver uma placa de PP, agora existem adesivos especializados como o Magigu PP, que funcionam em uma grande variedade de superfícies, dando ao PP algo com o qual ele realmente queira se unir. Então, para este teste, eu imprimi um funil, outra garrafa Gridfinity para alguns solventes e uma amostra de dobradiça viva para me ajudar a demonstrar a lendária capacidade do PP de resistir a abusos. Também experimentei imprimir algumas garrafas no modo vaso, mas não tive muito sucesso justamente por causa do desempenho em balanço. Tenho que dizer que o polipropileno foi bem diferente do que eu esperava com base nas descrições que eu tinha lido. Peças grossas são incrivelmente rígidas, mas peças finas são incrivelmente flexíveis, mas não de um jeito elástico como o TPU. Eu definitivamente nunca imprimi nada que ficasse tão no meio termo entre rigidez e flexibilidade. Esse material é realmente legal. E aqui, novamente, eu adoraria receber todas as suas sugestões sobre o que eu deveria tentar imprimir. Com isso em seguida. Então isso já te cobre quando se trata de ácidos, bases e solventes. Mas e quanto à radiação? Claro, seus plásticos exóticos de alta qualidade como PEI e PIC conseguem resistir bem a coisas como radiação ionizante e raios X, mas eles não vão te proteger disso. Para isso, você precisará de um metal pesado. Mesmo tentando, não achei filamento com chumbo na composição. Me pergunto o motivo. Então, em vez disso, o mais usado para esse tipo de aplicação é o tungstênio. E felizmente, a Prusa fabrica o próprio Prusamente PETG tungstênio. Projetado para uso em ambientes laboratoriais e médicos que exigem blindagem funcional contra a radiação, ele tem a vantagem de ser hipoalergênico e não tóxico. Infelizmente, tanto o pó de tungstênio quanto esse filamento são caros. Confesso que tive vergonha de pedir uma amostra na minha última visita à sede da Prusa, por isso vocês verão um benchi. Valorizem isso, porque o jeito que esse negócio apareceu no raio-x do aeroporto de Praga foi o mais perto que já estive de passar por uma revista completa. Certo, já falamos sobre resistência química, radiação, mas e quanto ao calor e ao uso intenso? Sim. Já falamos sobre alguns filamentos de altíssima temperatura, como o PPA-CF, mas esses materiais podem ser caros, abrasivos e muito difíceis de imprimir em impressoras 3D domésticas. Por esse motivo, a Polymaker desenvolveu o Polyamide CoPa, um copolímero de nylon 6 e nylon 66 que combina propriedades de alta resistência à tração, resistência ao calor de até 180 graus Celsius e a extrema robustez pela qual o nylon é conhecido. E o melhor de tudo é que é o único nylon que já encontrei que pode ser impresso em uma impressora aberta, tornando-o muito mais acessível para um público mais amplo. Agora, esse material é ótimo para qualquer aplicação que vá sofrer impactos repetidos, esforço mecânico ou calor constante. Para testar a capacidade de impressão desse filamento, escolhi alguns modelos que deveriam ser realmente difíceis em um filamento propenso a empenamento e problemas de aderência, mesmo em uma impressora fechada. Meu principal objetivo era testar se esse filamento realmente poderia ser impresso em uma impressora aberta. Então, escolhi imprimir na minha Prusa XL. Mas, só para dar uma chance ao filamento, coloquei ele em uma caixa seca, troquei para a placa de nylon da Prusa e simplesmente deixei imprimindo. Para minha surpresa, a impressão terminou sem problemas.
Na verdade, precisei forçar um pouco para remover as peças da mesa. Não sei quanto do mérito é do filamento ou da placa de impressão, mas é realmente impressionante. Decidi arriscar e imprimi um guia de tubo de PTFE alto e detalhado para um projeto de impressora de alta temperatura em que trabalho. Isso também foi impresso sem problemas, apesar de alguns fiapos. As peças finalizadas me surpreenderam. Quando penso em nylon, penso naquele tipo de filamento escorregadio, autolubrificante, que absorve impacto, mas esse material é incrivelmente rígido. Parece quase como policarbonato. Agora, isso pode ser porque eu imprimi com muitos perímetros, ou pode ser porque a química responsável pela sua excelente capacidade de impressão o altera. Mas de qualquer forma, estou realmente impressionado com os resultados. E esse é um filamento que com certeza vou usar muito mais aqui no estúdio. Mas se você precisa da resistência ao impacto mais extrema, simplesmente não há nada como o TPU. Sua aderência superior entre as camadas e a capacidade de absorver impactos são lendárias entre os termopolímeros, mas ele também é um pouco flexível. E é por isso que a Soraya Tech recentemente adicionou fibras de vidro ao TPU no seu Fiberheart TPU GF, trazendo rigidez e firmeza à mistura. O resultado é um filamento que realmente beira o indestrutível e que alguns dizem estar prestes a revolucionar o espaço dos robôs de combate. Tenho certeza de que existem muitas aplicações bem legais para isso. Mas primeiro, como é que ele imprime? Bem, para testar esse aqui, eu quis imprimir algo que realmente precisa ser indestrutível. Então eu imprimi algumas peças de reposição para o Death Racer que construí com meu filho um tempo atrás, porque ele vive batendo e destruindo as peças de asa. As peças ficaram muito boas na impressão, no geral. E, sem surpresa, eu realmente adoro esse acabamento fosco texturizado. Mas teve uma coisa que realmente me surpreendeu. Veja, mesmo com as fibras de vidro, esse material é na verdade muito flexível, especialmente onde a peça é fina. Agora, não me entenda mal, as partes mais grossas são bem mais rígidas que o TPU comum. Como você pode ver, essas partes finas eram tão flexíveis que se moveram sob o cabeçote de impressão, causando deslocamentos de camada. Agora, por causa disso, você vai querer levar em conta esse nível de flexibilidade tanto na fase de design, quando estiver pensando em quão grossas as paredes devem ser, quanto na hora de fatiar. Antes de entregar isso ao meu filho para testar com o Death Racer dele, vou fazer um teste de durabilidade gratuito para todos vocês. E agora vamos falar sobre o elenco de apoio, filamentos que foram colocados neste mundo para dar suporte às estrelas do show. Primeiro temos esses materiais de suporte comuns para PLA, popularizados inicialmente pela Bambu Lab, agora estão disponíveis também por empresas como Snapmaker e Polymaker. A ideia é que esses materiais sejam fáceis de remover do PLA. Eu pessoalmente não gosto muito deles. Eu acho que ele tende a se desfazer e tem uma aderência de camada terrível, tornando um pesadelo limpar das suas peças. Sinceramente, eu acho que é melhor usar PETG para a maioria dos tipos de impressão se você quiser usar um material de suporte separado. Eu digo a maioria dos tipos de impressão, pois há situações em que você pode precisar de algo mais. Pode envolver geometria muito complexa, espaços apertados de difícil acesso ou a necessidade de suportes em locais onde marcas ou imperfeições são inaceitáveis. Agora, em situações como essas, a sua melhor opção vai ser o PVA? Sim, PVA. Também conhecido como álcool polivinílico, o mesmo material do seu bastão de cola comum. Agora, não confunda com o outro PVA, o acetato de polivinila, que de forma bem confusa é o que compõe a cola de madeira. Um ajuda marceneiros a esconderem sua vergonha, o outro se dissolve em água. Isso é útil porque nos permite apoiar nossas impressões 3D mais complicadas da forma que quisermos e deixar a água, que é famosa por entrar em espaços apertados, remover esses suportes para nós depois. Então, por que não usar esse material para tudo? Bem, em primeiro lugar, ele é estranho. Como ele reage à água, é extremamente suscetível à umidade e à formação de fios durante a impressão. Além disso, na minha experiência, ele é bem pegajoso no meu ambiente úmido, então não sustenta objetos tão bem quanto um material de suporte rígido. Também é mais caro do que usar o mesmo material para suporte, se for possível. E por fim, acho ele muito desagradável. Ainda assim, se você precisa, e já vi pessoas fazerem coisas incríveis que não seriam possíveis sem PVA. A seguir,
temos o PolySupport PA, que, como o nome sugere, é um filamento de suporte especializado para poliamida ou nylons, predominantemente nylon 12, mas eu sei que você está se perguntando, por que o nylon tem seu próprio material de suporte, enquanto outros materiais como ABS ou PETG não têm? Nylon é exigente, precisa de temperaturas altas, geralmente câmara aquecida, e costuma empenar. Então você corre o risco de ou grudar a impressão nos suportes se a aderência for muito forte, ou, se não for boa o suficiente, a impressão realmente se deformar e se soltar dos suportes. E quando você está imprimindo peças funcionais grandes com nylons de fibra de carbono muito caros, você realmente não quer perder toda a impressão porque não conseguiu atingir aquele nível ideal de aderência dos suportes. Além disso, embora o PolySupport PA não seja barato, custando R$ 39,99 por meio quilo, ainda é cerca de 40% mais barato do que imprimir seus suportes com PA12CFs, então isso é bom. Agora chegamos à parte mais complexa. Filamentos diferentes, funcionais e especializados que não seguem regras nem se encaixam em minhas outras categorias. Primeiro temos o ABS Kevlar, como este rolo da Spectrum Filaments. É como o ABS com fibra de carbono, mas com Kevlar, porque Kevlar é legal, Jack. Mas falando sério, o ABS Kevlar é um pouco diferente e melhor para certas aplicações. Enquanto o ABS com fibra de carbono pode ser muito rígido, mas também um pouco quebradiço, sua versão reforçada com Kevlar é um pouco mais flexível e por isso consegue suportar impactos um pouco melhor. Eu também descobri que ele é um pouco menos abrasivo do que a fibra de carbono, tanto no bico quanto na sua pele. Além disso, embora não reduza o empenamento como a fibra de carbono, adicionar Kevlar deixa o ABS menos deformado e mais estável dimensionalmente. E para encerrar, vamos nos divertir com o novo PETG Ultra Glow da Prucament. Eu sei, já existem muitos filamentos que brilham no escuro no mercado há anos, mas nenhum deles era brilhante o suficiente para servir a qualquer propósito funcional, crítico ou de emergência. Mas este aqui é. Não só esse é o filamento com o brilho mais intenso do mercado, como também consegue continuar brilhando até 6 ou 8 horas depois de ser exposto à luz. Isso o torna ideal para sinalização de saída de emergência, equipamentos de alta visibilidade, segurança e mais. Como quem sofre com frequentes quedas de energia na obra do estúdio, valorizo muito isso. Se você valoriza todo o trabalho, pesquisa e testes de impressão que foram feitos para este vídeo, então, por favor, não se esqueça de pré-aquecer os botões de inscrever-se e curtir. E se você gosta de vídeos como este, não deixe de conferir os outros vídeos desta série usando a playlist aqui. Acho que já fizemos uns 5 ou 6 deles, e eles sempre estão entre os nossos vídeos mais assistidos. Isso é tudo por esta semana, mas vejo todos vocês na próxima camada.